Muito bem, pessoal, vamos seguindo aqui agora com o vídeo 11. Vamos dar sequência no nosso estudo do movimento circular uniforme e vamos falar agora de aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Tá? Primeiro, só relembrando que tipo de movimento que a gente está tratando. A gente está estudando um caso particular da rotação dos corpos, que é o MCU. Quais são as características desse movimento, tá? Digamos que você tem aqui, então, uma partícula, só relembrando o vídeo anterior, tá? Você tem aqui uma partícula que está descrevendo uma trajetória circular de raio constante, igual a R, tá? Então, a partícula se movimenta o tempo todo ao longo desse círculo, tá? Ao longo do perímetro desse círculo. E, além disso, além do raio ser constante, o módulo do vetor velocidade é constante nesse tipo de movimento. Tá? Então, a rapidez do movimento é sempre a mesma em todos os pontos. A direção do vetor velocidade, que é tangente à trajetória, né? A direção do V muda o tempo todo, mas o módulo de V não muda. Tá? Então, raio constante e módulo de velocidade constante. Esse é o movimento que a gente está tratando. Tá? Então, batendo o olho, né, nesse tipo de movimento, antes da gente entrar aqui na contabilidade e determinar, né, o módulo e a direção desse vetor aceleração centrípeta, primeiro eu quero convencer vocês de que, embora o módulo da velocidade seja constante, embora a rapidez do movimento seja constante, eu tenho aceleração nesse tipo de movimento. Tá? Porque o módulo de V é constante, mas a direção dele muda. Se a direção do vetor velocidade muda, necessariamente eu tenho uma aceleração. Tá? Lá do nosso estudo da cinemática, né, lá no início do curso, a gente viu que a definição geral de aceleração vetorial instantânea é igual a dv/dt, ou a aceleração instantânea, na forma vetorial, é a taxa de variação ou a derivada temporal do vetor velocidade. Então, se a direção do vetor v muda, eu tenho aceleração, mesmo que o módulo dele seja constante. Tá? Então, eu tenho uma aceleração, que eu vou dar o nome de aceleração centrípeta, a gente já vai entender o porquê, e eu quero primeiro tentar ter uma noção da direção desse vetor aceleração. Para onde será que esse vetor A está apontando? Ele está apontando para dentro da trajetória, para fora, na direção da velocidade, na direção contrária, antes da gente fazer a contabilidade toda. Tá? Então, para a gente ter essa noção inicial, vamos trazer esse desenho aqui para cá. Tá? Então, você tem uma partícula que está se deslocando ao longo desse círculo de raio constante com módulo de velocidade constante. Vamos ver. Será que esse vetor aceleração pode apontar, por exemplo, na direção do vetor velocidade? Vamos ver se essa possibilidade está correta. Você tem aqui o vetor v, digamos que esse vetor aceleração centrípeta, que eu quero estudar a partir de agora, aponte no mesmo sentido do vetor velocidade. Ou seja, digamos que o meu vetor aceleração esteja, no caso do movimento circular uniforme, apontando na mesma direção do vetor v. Será que essa possibilidade aqui está correta? Você vê que não pode ser, né, gente? Porque olha só, a gente já viu também lá no nosso estudo da cinemática, sempre que o vetor aceleração e o vetor velocidade apontam na mesma direção, o que acontece com o módulo da velocidade? Não vai crescer? Não vai aumentar? Então, se a aceleração centrípeta, se o vetor aceleração centrípeta apontasse na mesma direção da velocidade tangencial, o módulo da velocidade tangencial ia crescer. Mas eu estou falando que o movimento é circular uniforme. Se o movimento circular é uniforme, então o módulo de V tem que ser constante. Se o módulo de V é constante, essa aceleração não pode apontar no sentido do V. Tá? Vamos ver outra possibilidade. Será que a aceleração pode apontar no sentido contrário da velocidade? Será que o vetor aceleração, nesse caso, pode ser dessa forma? Apontando no sentido contrário ao v em cada ponto? Também não pode ser, né? Porque a gente também já estudou, lá no capítulo de cinemática, sempre que a aceleração, sempre que o vetor aceleração é contrário ao vetor velocidade, né? Ou seja, ao contrário ao movimento da partícula, o que acontece com o módulo da velocidade daquela partícula? Esse módulo vai diminuir, né? O corpo vai estar freando, está perdendo a velocidade. Mas eu estou falando que o movimento é circular uniforme,
o modo de v tem que ser constante. Então a aceleração não pode apontar nem a favor, nem contrariamente à velocidade, para não mudar o módulo dela. Apenas a direção do v é que muda. Então você não pode ser nem a favor nem contra, só tem duas possibilidades. Ou a aceleração aponta para lá, fazendo 90 graus com a velocidade, ou aponta para cá, também fazendo 90 graus e apontando para o centro da trajetória circular. A gente vai ver que ou a aceleração aponta para lá, ou ela aponta para dentro do círculo. Né? Como o A é obtido a partir da derivada do vetor velocidade, né? Como o A tem a ver com a taxa de variação do vetor velocidade, nós vamos calcular ali a partir de agora que a opção correta é essa aqui. Né? A aceleração no movimento circular uniforme, que é chamado de aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória. Tá? Então essa possibilidade aqui não é a correta é essa aqui. Em todos os pontos, a aceleração vai apontar para o centro do círculo e, portanto, é perpendicular à velocidade. Tá? Eu quero deduzir esse resultado qualitativo, né, que a gente acabou de obter, eu quero deduzir ele agora quantitativamente. Tá? Vamos chegar nessa mesma conclusão fazendo agora a matemática, o estudo matemático desse movimento. Tá bom? Então, como que a gente vai começar? Primeiro, vamos descrever, no caso do movimento circular uniforme, qual que é o vetor posição da partícula em cada instante de tempo. Então, olha só, você tem aqui um círculo de raio constante igual a r, tá? Aqui está o vetor velocidade da partícula num certo instante de tempo t. O ângulo que o vetor posição da partícula descreve em relação, ou melhor, o ângulo correspondente entre o vetor posição e o eixo x, eu estou chamando de θ de t. Né? Então é simplesmente esse ângulo aqui entre o vetor posição e o eixo x, tá? Medido aqui no sentido anti-horário. Θ de t. É uma função do tempo, né? Porque à medida que a partícula se desloca, esse ângulo aqui muda com o tempo. Tá? R é o vetor posição, é o vetor que liga a origem até o ponto onde a partícula está localizada. E esse Rx e Ry são as projeções x e y do vetor posição, ou as componentes x e y do vetor posição. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse triângulo retângulo aqui, ó, e vamos calcular as componentes x e y do vetor posição, que é uma função do tempo, né? Porque à medida que a partícula se desloca, o vetor posição muda, né? Muda de inclinação aqui de acordo com o movimento dela. Tá? Então, olha só, a gente trabalhando esse triângulo retângulo aqui, ó, esse cateto e a hipotenusa, que é o próprio R, o próprio vetor R, o que é o meu Rx? Ué, o meu Rx é o vetor R total cosseno do ângulo. Não é o cateto adjacente aqui, ó. Se é o cateto adjacente, ele depende do cosseno do ângulo. Então, a componente x do vetor posição é R cosseno de θ. Então, o meu vetor posição é na direção x, ou seja, na direção do unitário i, eu tenho R cosseno θ unidades. Então, componente x é R cosseno θ, que é uma função do tempo, na direção do eixo x. Né? Θ de t, só para indicar que o ângulo θ é uma função do tempo. Componente y agora. Ué, R cosseno θ é a componente x, então R seno de θ é a minha componente y. Né? Então, R seno de θ é o cateto oposto, né? Ele está sem o ângulo, né? Então ele depende do seno daquele ângulo. Então, a componente y do vetor posição é R, que é o raio do círculo, seno de θ, que é uma função do tempo, na direção y, na direção j. Okay? Então, a posição da partícula é R cosseno θ de t na direção i, mais R seno de θ de t na direção j. Tá legal? Então, a dependência temporal do meu vetor posição está contida aqui no ângulo θ, que é uma função do tempo. Beleza? Então, gente, se eu sei a posição da partícula, ou o vetor posição dela, em cada instante de tempo, fica fácil eu achar a velocidade. Porque a velocidade
é a derivada da posição. Velocidade em função do tempo é dr dt. Então, vou pegar essa expressão aqui, que é o vetor posição, e derivar em relação ao tempo. Ah, mas eu não sei fazer derivada de vetores, eu só sei fazer derivada de funções matemáticas. Não tem problema. Derivar vetores é praticamente a mesma coisa de derivar funções. A diferença é que eu vou derivar cada componente separadamente. Lembrando que os vetores i e j, os unitários, né, i e j, são fixos, eles não derivam. Né? O vetor unitário i, só relembrando, é um vetor de módulo 1, fixo, apontando na direção do eixo x. O unitário j é um vetor de módulo 1, um vetor unitário, apontando na direção y. E eles são fixos, eles não derivam no tempo, né? Não variam no tempo. Então, velocidade é dr dt. Vou derivar a componente x e a componente y e fazer a soma vetorial. Vamos pegar aqui a componente x, tá? Derivada só da componente x. Então, o meu vetor i não deriva, vou deixar ele quieto lá. R é o raio, o módulo, né, desse vetor aqui, ó, o raio do círculo é constante, que é um movimento circular uniforme, o raio é fixo. Se ele é fixo, então ele não deriva. Derivada do cosseno de um ângulo é menos o seno daquele ângulo. Mas, como eu estou derivando em relação ao tempo, eu não posso esquecer de derivar o ângulo também. Né? A derivada do cosseno de uma coisa é menos o seno daquela coisa. Mas eu tenho que derivar a coisa. Que coisa? O ângulo θ. Tá? Eu estou derivando em relação ao tempo. Eu não estou derivando em relação a θ. Derivando em relação a t. Então eu tenho que derivar dθ, derivação implícita, né? Deriva de fora para dentro e sai multiplicando. Derivada do cosseno é menos o seno, mas tem que derivar o ângulo em relação ao tempo. Tá? Dθ dt, esse camarada aqui, ó, a gente viu no vídeo anterior, é o ângulo percorrido num certo intervalo de tempo. Isso aqui é a velocidade angular. Que para o movimento circular uniforme, esse cara é constante, que a gente já viu, né? O ângulo percorrido num certo tempo tem sempre o mesmo valor, tá? Então, isso tudo aqui é a componente x, mais soma vetorial, j é fixo, não deriva, r, o raio do círculo, é constante, não deriva, derivada do seno de uma coisa é o cosseno daquela coisa, mas eu tenho que derivar a coisa. Que coisa? O ângulo, dθ dt, derivada em relação a tempo. Também, esse camarada aqui, esse sujeito aqui, é o meu ômega, velocidade angular, que é constante. Tá? Então, a velocidade da partícula em cada instante de tempo é simplesmente menos i, ômega r seno θ. Ômega r seno θ. Tá lá. Mais soma vetorial, j está aqui, ômega r cosseno θ. Ômega r cosseno θ, que é uma função do tempo. Isso aqui é a velocidade em função do tempo. Para eu achar a aceleração instantânea, né, basta eu agora derivar a velocidade. Tá? Derivada primeira da posição é a velocidade, derivada primeira da velocidade é a aceleração. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou derivar cada componente separado, mantendo fixos o ômega, o r e o j, vou derivar só o ângulo, tá? E aí vamos chegar na expressão que eu quero, tá? Quero provar que a aceleração centrípeta vai sempre apontar para o centro da trajetória. E eu quero achar o módulo também desse vetor aceleração, que vai vir daqui, vai vir dessa derivada aqui. Então vamos derivar esse vetor em relação ao tempo. Vou pegar a componente x aqui, ó. Menos i, já vou colocar aqui de uma vez, menos i, vetor unitário i. Ômega é constante, que o movimento é circular uniforme, então não deriva nem o ômega nem o r, vai ficar ômega r. Derivada do seno de uma coisa é o cosseno da coisa. Cosseno do ângulo, mas eu tenho que derivar a coisa, tenho que derivar o ângulo, dθ dt. Que é o ômega, né? Vai ficar ômega aqui, vai aparecer um ômega ao quadrado, né? Vamos deixar explícito aqui por enquanto. Mais soma vetorial,
O unitário J, já vou colocar ele aqui de uma vez, J. Ômega R não deriva, são constantes, então vai ficar ômega R. Derivada, cuidado agora com os sinais, tá? Derivada do cosseno da coisa é menos o seno daquela coisa. Então, como aqui já tinha um mais, vai aparecer um menos aqui, que é por causa da derivada do cosseno. Então, aqui vai ficar menos seno de θ Então, derivada do cosseno da coisa é menos o seno da coisa, mas tem que derivar a coisa. Que coisa? O ângulo θ. dθ dt. Derivação implícita. dθ dt, que é a velocidade angular. Tá? Então, só juntando agora aqui e ajeitando melhor essa expressão. Então, desse resultado, eu tenho o seguinte, que a aceleração nesse movimento, aceleração é menos, esse menos aqui, pessoal, eu já vou colocar ele em evidência, tá? Vocês já vão entender o porquê. E esse dθ dt, eu já vou escrever na forma de ômega. Então, vai aparecer um ômega ao quadrado nos dois termos ali, né? Tanto na direção I quanto na direção J. Tá? Já vou fazer isso uma vez. Esse dθ dt, ele é ômega, então eu vou sumir com esse ômega daqui, tá? E vou colocar um quadrado aqui, ó. Então vai ficar ômega ao quadrado, o R, né? Aqui esse dθ dt eu vou sumir com ele também. E vai aparecer um ômega ao quadrado aqui no segundo termo. Então, ômega ao quadrado, R. Então fica menos ômega 2R, menos ômega 2R. Eu vou colocar isso em evidência, tá? Então vai ficar aqui o seguinte. Na verdade, eu vou colocar só o menos ômega 2 em evidência, vocês já vão entender o porquê. O R eu não vou colocar em evidência, não. Depois eu vou precisar relacionar essa expressão com essa aqui. Tá? Então vai ficar menos ômega ao quadrado vezes o que sobrou lá dentro do colchete. Então coloquei um menos ômega 2 em evidência. O que sobrou? R cosseno θ na direção I. R cosseno θ na direção do unitário I. Aqui o menos com menos fica mais, tá? Por isso que eu coloquei o menos aqui em evidência. O menos daqui com o menos daqui vai aparecer um mais aqui no segundo termo. O ômega 2 eu já pus em evidência. O que sobrou? R seno θ na direção J. Então vai ficar R seno θ na direção do unitário J. Então, a aceleração no movimento circular uniforme deu menos ômega ao quadrado vezes essa coisa. Gente, olha o conteúdo desse colchete e olha o conteúdo do vetor posição. Olha só, R cosseno θ na direção I mais R seno θ na direção J. Não é justamente o que eu tenho aqui, ó? R cosseno θ na direção I mais R seno θ na direção J. Então, esse colchete todo aqui, ó, é justamente o vetor posição. Então, isso indica que a aceleração centrípeta, então isso implica que a aceleração do movimento, que eu estou batizando, né, de aceleração centrípeta, ela é menos ômega ao quadrado vezes o vetor R, que é o vetor posição da partícula. Tá? Ou, para deixar mais explícito ainda, né? A aceleração, ela vai ômega ao quadrado na direção menos R. Menos R. Gente, dá uma olhada nessa expressão.
e dar uma sacada aqui no desenho. Deixa eu apagar aqui o vetor aceleração e a gente voltar naquela discussão inicial, tá? Sobre aquela discussão inicial sobre a direção do vetor aceleração. Essa equação então diz para a gente que a aceleração aponta nesse movimento o tempo todo na direção menos R. Ué, o que é a direção R? A direção R é a direção, é justamente o vetor posição da partícula. Se esse é o vetor R, o que é o vetor menos R? Não é um vetor que aponta para dentro do círculo? R aponta para fora do círculo, né? Aponta nesse sentido. O que é o menos R? É um vetor que aponta na direção do centro do círculo. Então, a minha aceleração, no caso do movimento circular uniforme, aponta sempre no sentido menos R, ou seja, aponta sempre na direção do centro da trajetória. Então, em todos os pontos. Então, nesse ponto aqui, ó, a aceleração aponta no sentido menos R, ou seja, para dentro do círculo e na direção do centro dele. Então, essa é a aceleração. Eu estou chamando de aceleração centrípeta. Centrípeta, porque ela aponta para o centro do círculo. Então, nesse outro ponto aqui, ó, o vetor posição liga a origem até a posição, até o lugar onde a partícula está. Esse é o vetor R. O que é o vetor menos R? É um vetor que aponta no sentido contrário. Então, nesse instante aqui, ó, a aceleração aponta nesse sentido aqui, para o centro da trajetória. Nesse outro ponto aqui, ó, a aceleração aponta para o centro também. Isso em todos os pontos. Essa é a aceleração centrípeta. E aqui também. Nesse ponto, a aceleração aponta para o centro do círculo. E fazendo 90 graus com a velocidade. Em todos os pontos, a aceleração tem essa característica, né? E é 90 graus com a velocidade. Por que ela tem que ser 90 graus com a velocidade? Porque o papel da aceleração centrípeta é simplesmente modificar o sentido ou a direção do vetor velocidade. A aceleração centrípeta não modifica o módulo do V. Ela só modifica a direção do vetor V. Por isso que o módulo de V é sempre fixo. Tá? Se eu tivesse componente da aceleração a favor ou contra o movimento, aí essa velocidade ia mudar o módulo dela. Tá? Mas o módulo é constante, então a aceleração centrípeta, nesse caso, faz 90 graus com o vetor V em todos os pontos. Tá? E ele tem esse módulo. Né? A aceleração centrípeta, o módulo dela, A centrípeto, agora em módulo, é simplesmente ômega 2 vezes R. Tá legal? Tem uma outra maneira da gente escrever essa expressão, que vocês já viram certamente nos cursos de física mais básicos, né, no segundo grau, que é o seguinte: ao invés de eu expressar a aceleração centrípeta em termos do ômega, eu posso expressar a aceleração centrípeta em termos do V, a velocidade tangencial. Porque no vídeo anterior, nós vimos que a velocidade tangencial é ômega vezes R. Ou seja, ômega é o que, gente? Não é V dividido por R? Então, substitui aqui, ó, a aceleração centrípeta. Vai ser ômega ao quadrado vezes R. Mas o que é ômega ao quadrado? Ômega não é V sobre R? Então, ômega ao quadrado é V quadrado sobre R quadrado vezes R, que simplificando vai dar simplesmente V ao quadrado sobre R. Então, características do vetor aceleração centrípeta. É sempre perpendicular ao vetor velocidade, em todos os pontos, e apontando para o centro do círculo. E o módulo da aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Essa é uma daquelas equações que a gente aprende lá no segundo grau e que a gente tem que decorar
tragar, né, tem que engolir a seco, né, essa fórmula, porque lá com os estudos lá do segundo grau, né, a gente não tem conhecimento de derivadas, né, não tem como fazer esse tratamento, então não tem como deduzir aquela expressão. Os livros de física do segundo grau simplesmente jogam essa expressão, né, e argumentam alguma coisa a respeito da direção do vetor, né, sem demonstrar, porque a demonstração envolve o conceito de estudo de derivadas, né, que em geral não é assunto lá do segundo grau. Né. Então aqui está deduzida a todas as propriedades da aceleração centrípeta, tanto a direção dela quanto o módulo dela. Você vê que em unidades, em termos de unidade, a aceleração centrípeta está correta, né? A expressão está correta. Batendo o olho ali, ó, o que é unidade de aceleração centrípeta? Unidade da aceleração centrípeta é unidade de velocidade ao quadrado sobre r. O que é a unidade de velocidade ao quadrado? Velocidade é metro por segundo. Ao quadrado vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso é unidade de V quadrado, né? Unidade de velocidade ao quadrado no sistema internacional. Isso dividido por unidade de R, que é metros, né? No sistema internacional. Então, isso vezes 1 sobre R. 1 sobre metro, né? Na verdade. Então, em unidades, o que vai dar? Metro quadrado aqui, corta aqui, vai ficar o quê? Metros por segundo ao quadrado. Que é justamente a unidade de aceleração no sistema internacional. Tá? Então, só para fechar esse vídeo aqui, pessoal, esse vídeo 11, vamos só, então, resumir, né, qual que é o papel da aceleração centrípeta no movimento circular. O papel da aceleração é simplesmente desviar ou modificar a direção do vetor velocidade sem modificar o seu módulo. Tá? Então, vocês anotem aí, porque isso é muito importante. Então, vamos separar aqui, né? Então, o vetor AC, né, a aceleração centrípeta, modifica a direção. Então, o vetor aceleração centrípeta, né, modifica a direção do vetor velocidade, modifica a direção do vetor V sem modificar o seu módulo. Então ele muda a direção sem modificar o seu módulo. Tá legal? Esse é o papel da aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Nos próximos vídeos, a gente vai tratar agora, a gente está em condições de tratar o conceito de força centrípeta. Tá? Porque já com o nosso estudo lá da segunda lei de Newton e agora com a definição de aceleração centrípeta, a gente consegue juntar as duas coisas. Porque se eu tenho uma aceleração, nesse caso apontando sempre para o centro da trajetória circular, se eu tenho aceleração, necessariamente, pela segunda lei, eu tenho uma força resultante no sentido do movimento. Desculpa, no sentido da aceleração, porque força resultante é massa vezes aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante na direção também do centro da trajetória. Então a gente vai ver que essa força centrípeta pode ser, por exemplo, a tensão numa corda, pode ser, no caso, por exemplo, de um planeta girando em torno do Sol, essa força centrípeta pode ser a força gravitacional, pode ser a força de uma mola, enfim. Alguma entidade física, uma corda, uma mola esticada ou a força gravitacional, que produz essa aceleração centrípeta, mantendo o corpo em trajetória circular. Esse vai ser o assunto do vídeo 12, ok? Então nós vamos juntar o que a gente já sabe de segunda lei com isso que a gente acabou de estudar, que é a aceleração centrípeta no MCU. Beleza? Então a gente faz isso no vídeo 12.